Excelentíssima senadora Damares Alves, autora da requisição desta audiência pública e nossa irmã em Cristo, doutora Edna, presidente da ANAJURE, doutor Tiago Vieira, presidente do BDR, meu nobre amigo, padre Luciano, representante da Igreja Católica, demais autoridades e assistência. Eu gostaria já de pedir vênia para o uso da tolerância de 5 minutos para a minha fala. Represento nesta audiência pública a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, instituição presidida pelo pastor José Wellington Costa Júnior. Senadora Damares, a CGDB é constituída por mais de 100 mil pastores, entre consagrados e credenciados. Na tela estou projetando os dados. Nossas igrejas comportam cerca de 33 milhões de brasileiros, entre membros e congregados, nos mais de 100 mil templos sedes aqui no Brasil. Esses dados caracterizam a elevada representatividade das Assembleias de Deus na sociedade brasileira e legitimam nossa participação nesta audiência pública, o qual agradecemos à senadora pela honra do convite. Assim sendo, reiteramos a posição das Assembleias de Deus que o projeto de lei 4.168 de 2021, de autoria do deputado Vinícius Carvalho, que pretende reconhecer o cristianismo como manifestação cultural, não deve prosperar como se encontra na redação original. Portanto, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil se manifesta contrária à redação original do projeto de lei sobre 3 argumentos. O cristianismo não pode ser confundido como manifestação cultural. O cristianismo é uma religião monoteísta fundada na Bíblia Sagrada e a religião difere da cultura e não pode ser regulada pelo poder estatal. A finalidade é demonstrar as diferenças entre cultura e religião, a relação e a competência do Estado com cada uma delas. O primeiro argumento, o cristianismo não pode ser confundido como manifestação cultural, sem nenhuma pretensão de esgotar os conceitos e as variadas teorias do que seja cultura, e no propósito de sintetizar a nossa argumentação, ratificamos a definição das ciências sociais, onde cultura é tudo aquilo que resulta da criação humana. A cultura é o construto da sociedade. Para citar alguns especialistas, o francês Auguste Comte, considerado o pai da sociologia, desenvolveu a noção que o homem é o produto social por meio do convívio em sociedade. O outro fundador da sociologia, Émile Durkheim, considerava os indivíduos como um produto da vida comum, isto é, tudo é devido, sobremaneira, à ação da sociedade. Já Max Weber ensina que o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu, assumindo a cultura como sendo essas teias. Nessa perspectiva, a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural da Unesco estabelece que a cultura caracteriza uma sociedade, um grupo social e abrange, além das artes e das letras, os modos de vida, as maneiras de viver juntos, os sistemas de valores, as tradições e as crenças. Assim, as Assembleias de Deus reconhecem que a cultura é diversificada e que o multiculturalismo, enquanto movimento social, é legítimo e representa um importante instrumento de luta contra a discriminação e o preconceito contra determinados grupos percebidos como marginalizados. Assim, não reconhecer a diversidade cultural é a razão da intolerância entre as culturas. Contudo, discordamos da tese que sustenta que as crenças morais dependem exclusivamente das condições culturais. Embora seja verdade a presença das manifestações da cultura cristã no espaço público e privado, tais como a moral, os bons costumes, a música sacra, o cinema gospel, porém isso não significa nem de longe que o cristianismo seja o construto da sociedade. O cristão
na percepção pentecostal, é, por essência, um crítico do relativismo cultural que não reconhece valores absolutos. Contudo, a nossa perspectiva bíblica ensina que tolerar as diferenças culturais é importante, mas também ensina que existem limites para a tolerância ética. Portanto, não é possível reduzir e nem apequenar o cristianismo como uma mera manifestação cultural. O nosso segundo argumento repousa na tese que o cristianismo é uma religião monoteísta fundada na Bíblia Sagrada. Em seu uso latino original, religio, religião é o oferecimento de honra, respeito e reverência devida ao que é divino. A religião é o dever de honrar e adorar a Deus. Já a superstição é um temor infundado da divindade. Por sua vez, o verbo religare, religar, atar, apertar, ligar bem, tem ideia que cabe à religião atar os laços que unem a humanidade à esfera divina. Desse modo, a fé cristã repousa na crença da existência de um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa doutrina se sustenta na revelação especial de Deus para a humanidade, que é a Bíblia Sagrada. Nessa direção, as Assembleias de Deus professam crer na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter do cristão. Essa proposição tem implicações relevantes, pois para o cristão a Bíblia Sagrada não é vista apenas como um livro que contém a palavra de Deus, mas, sobretudo, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Isso significa, então, que a Bíblia Sagrada é a revelação da vontade de Deus e não é o resultado de uma construção humana ou cultural. Assim, a fé bíblica não pode ser ressignificada, reinterpretada ou ajustada para atender ou se adequar a determinada cultura. Por conseguinte, fazemos aqui um paralelo. A cultura tem origem nos anseios humanos. A religião cristã tem uma referência divina. A ética e a moral na ótica humana cuidam do modo de vida das pessoas na perspectiva cultural. A religião cristã inclui o modo de vida, mas relacionado à vontade divina, revelada nas Escrituras. As culturas se modificam e se ajustam ao fato social. As doutrinas da religião cristã são imutáveis e não se relativizam. Um exemplo, na perspectiva cristã, Deus somente pode ser conhecido por sua autorrevelação em Cristo, o qual somente pode ser aceito pela fé. E as definições do certo e do errado não são determinadas pela cultura, mas sim pela inspirada, inerrante, infalível e suficiente palavra de Deus. Desse modo, então, reduzir a religião cristã ao conceito de manifestação cultural é retirar-lhe a transcendência, negar-lhe a origem divina, relegar a fé às superstições infundadas, remover a inspiração divina dos textos sagrados, equiparar o cristianismo às crenças mitológicas, permitir que a fé cristã seja confundida como ideologia de vida, e isso também implica em corromper seus pilares e relativizar seus preceitos. Quanto a isso, a Escritura já nos adverte. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Terceiro e último argumento, usando a vênia de 5 minutos, obrigado. A religião difere da cultura e não pode ser regulada pelo poder estatal. O Código Civil, parágrafo 1º, artigo 42 de 2002, estabelece que são livres de criação, a organização, a estruturação interna, o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhe reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários do seu funcionamento.
Nesse sentido, então, as organizações religiosas estão ampla e legalmente protegidas acerca de qualquer intervenção ou ingerência do Estado no funcionamento das igrejas cristãs e de quaisquer outras organizações religiosas. Já o artigo 19 da Constituição, cujo ordenamento jurídico permanece em vigor, define um modelo de laicidade do Estado. Inciso 1, artigo 19. É vedado à União estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança ressalvada na forma da lei a cooperação do interesse público. Assim, com base nesse postulado, a Constituição estabelece a separação entre igreja e Estado, se mostra tolerante com o fenômeno religioso, reconhece a relevância da religião para o bem-estar da sociedade, mantém a igreja e o Estado em mesmo grau de hierarquia, cada qual em sua ordem, em cooperação mútua, trata-se de um sadio equilíbrio entre o Estado e a religiosidade. Já o artigo 5º, que trata de cláusulas pétreas, o inciso 6º diz: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. É perceptível aqui, no inciso 6º, a garantia individual e coletiva da liberdade de crença, liberdade de culto e da proteção dos locais de cultos. Heloísa Cheode, especialista em direito constitucional, avalia que esse dispositivo deixa explícita a proteção à liberdade religiosa, à liberdade de crença e de culto com status de direito fundamental. Não existe no texto constitucional nenhuma forma de restrição de observância cultural do direito comum ou dos bens e dos bons costumes. Essas particularidades apontam a laicidade religiosa e a liberdade religiosa como expressão e conteúdo do Estado Democrático de Direito no Brasil. As relações colaborativas compreendem, por exemplo, assistência religiosa, ensino religioso, imunidade tributária, o preâmbulo constitucional, já aqui citado pelo nobre doutor Ives Gandra. Então, ainda indo para o final, o artigo 23 da Constituição regula como competência do Estado legislar sobre a cultura, proteger os documentos, as obras ou